Hoje nós estamos aqui para analisar o XPML11, esse fundo imobiliário aí de shopping, um dos maiores que a gente tem hoje no mercado, e é gerenciado aí, comandado pela XP. Hoje a gente vai tentar analisar todas as informações que a gente tem, ver todas as atualizações para saber se está valendo a pena investir nesse fundo esse mês. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde nós atingiremos nossa querida liberdade financeira. Já se inscreve aí e bora começar. Bom pessoal, XPML11 custando hoje cerca de R$113, um dividend yield nas casas dos 9,40%. Os fundos de shopping estão pagando um dividend yield muito bom, tá? Nos últimos meses a gente vê que geralmente fundo de tijolo tá pagando entre 7 e 8, e a gente tem fundos shoppings pagando quase 10%, então dividendo muito alto. Tem uma valorização de cerca de 10% nos últimos 12 meses, então o fundo vem subindo. A gente vê, né, que ele teve essa valorização e agora anda um pouco de lado, sofre algumas correções, mas no geral é entre essa faixa de preço entre 110 e 120. Dando uma olhada aqui nos indicadores, valor patrimonial R$110,83, então hoje ele tá um pouco acima do seu valor patrimonial, mas como eu sempre falo para vocês, fundo de tijolo eu aceito pagar até um PVP de cerca de 1,05, então até 5% acima do valor ali eu acabo pagando. A gente sabe, né, imóveis ele tem essa questão da precificação um pouco diferente, é feito uma vez ao ano, às vezes tem uma defasagem pequena, então não dá para tomar totalmente como base o valor patrimonial. Tem um patrimônio de mais de 6 bilhões de reais, tá? É um dos fundos que tem um dos maiores patrimônios aí. Hoje tem um bom valor em caixa, são mais de 2,5 bilhões aí em caixa, então um bom valor para ele poder fazer aquisições e gerar muita movimentação. São quase 500 mil cotistas, então uma base de cotistas muito grande, é um fundo muito querido, né? E aí o último dividendo aí que ele vem pagando 92 centavos, fez esse aumento, tá aí praticamente no início do ano e tá mantendo esse patamar. Vamos ver se ele vai conseguir manter essa distribuição para os próximos meses e até para os próximos anos. Vamos tentar entender um pouquinho mais, sabe? E o bem interessante é que esse fundo, desde o início dele, tirando 2020, né? A gente tem um momento antes da pandemia e tem um momento depois da pandemia. Mas depois da pandemia o fundo veio crescendo e ano passado pagou quase R$10 de dividendo. É um dividendo muito alto. E esse ano deve passar. Bom pessoal, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nesse relatório. Vamos ver o que eles têm de informação interessante pra gente esse mês. Sempre destaco aqui algumas coisas. Primeiro, a taxa de administração desse fundo, que é bem baixa, 0,75. E tem a taxa de performance até que interessante. Eu julgo um pouquinho alta, tá? 20%. É um pouco alto, mas é o que tem aí, né? Aqui ele fala um pouquinho mais dos eventos que a gente teve no varejo, né? E de algumas realizações que eles realizaram, né? No período aí. A coisa foi personalizar ofertas, então com foco em geração de valor pro cliente. Estão realizando essa interseção entre mundo físico e digital, que é muito importante, tá? Também estão capacitando os times envolvidos, direta ou indiretamente, na performance de vendas das lojas. Isso é algo muito interessante, tá? Que os shoppings deviam se preocupar mais. Principalmente essa interseção entre físico e digital. E segundo, capacitar os times, tá? Se você tem um bom time capacitado dentro das lojas, é muito importante isso, já que o shopping ganha com isso. Muitas vezes os gestores de shopping não se preocupam com os funcionários, com as lojas que estão lá dentro, em capacitar eles, só querem receber o aluguel. E quando você tem essa preocupação, igual a gente tem aqui no XPML, você gera muito valor para os vendedores e consequentemente você consegue ganhar ainda mais. Então, muito interessante essa movimentação. Eles também tiveram um comentário em relação ao mês de maio, tá? Que teve Dia das Mães e tudo mais. Isso aí também gera um crescimento nas vendas. Agora, mês de julho é um mês mais fraco, né? Geralmente o pessoal, mas o ponto positivo é que as pessoas estão de férias, então o pessoal tende a ir mais no shopping. E vamos lá, em relação aos indicadores, as vendas tiveram um crescimento aí de quase 9% e o NOI teve um crescimento aí de 2,3%, tá bom? NOI, para quem não sabe, é a renda líquida, tá? É quando você desconta todos os gastos do shopping, é basicamente o que sobra ali. E aí também eles comentam que o fundo teve uma performance mensal de caixa abaixo da média histórica, tá? Então teve o impacto negativo do Come Cotas. E aí também a performance operacional de abril foi impactada negativamente pela ausência da Páscoa, tá? Então assim, em relação ao mês maio, em relação a abril, teve esse probleminha aí. Em junho, né, a gente teve aí a aquisição do portfólio Sim, tá? E do Uberlândia Shopping, então dois shoppings que vão entrar aí pro fundo, que vão gerar, além do portfólio Sim, que tem vários outros shoppings dentro, tem o Uberlândia Shopping, que vai gerar muito ganho pro fundo, tá? E hoje o fundo tem cerca de 50 centavos acumulado aí por cota. É interessante isso, que consegue manter, né, o patamar de distribuição alto por um bom tempo. E aqui olhando, basicamente de receita o fundo teve 40 milhões, tá? Algumas despesas e tudo mais. E aí teve um resultado um pouquinho abaixo esse mês, resultado aí de 30 milhões. E aí distribuiu 50 milhões. Então usou uma boa quantidade de reserva para poder distribuir. E vamos acompanhando, né? Para ver como é que vai ser
Aqui ele fala um pouquinho da agenda ESG, tá? Que é muito importante hoje. Os fundos e ações também ganham muito segue as práticas ESG. Muitos investidores se baseiam para poder investir assim. Então aqui relata, como eu falei, a aquisição do portfólio sim, que consiste em 3 shoppings, tá? O Tietê Plaza, o Gran Plaza e o Shopping Cidade de São Paulo, tá? São 3 shoppings muito interessantes. O fundo adquiriu 51% do Gran Plaza, 32% do Shopping Cidade de São Paulo, 90% do Tietê Plaza, 70% do Metropolitano Barra e 85% do Shopping Cerrado em Goiânia e 23% do Shopping D em São Paulo. Então, 6 aquisições aí, 7 aquisições na verdade, que tendem a trazer um ganho gigantesco pro fundo, tá? São shoppings muito grandes, principalmente o de São Paulo, vão trazer muita coisa pra gente. Outra coisa também é, fizeram aquisição de 40% aí do Uberlândia Shopping, outro shopping muito grande lá em Uberlândia, vai trazer um ganho muito interessante pro fundo também. Então assim, o fundo com a última emissão cresceu muito de tamanho. Então pros próximos meses, né, e até os meses dos próximos anos, o XPML vai alavancar ainda mais e vai crescer ainda mais, principalmente com essas aquisições muito interessantes, tá bom? O que torna esse fundo cada vez mais atrativo para se investir, tá, pessoal? Ele aumenta ainda mais a diversificação, são mais 7 imóveis para dentro do fundo, o que traz ainda uma maior tranquilidade, tá, para quem quer investir no setor. Aqui eles comentam, né, ia acontecer a aquisição do Shopping Rio Sul, porém, a sócia titular, tá, que representava aí 46%, e tinha, né, cerca de 46% das ações, confirmou, né, a intenção de exercer o direito de preferência, ou seja, vou explicar uma coisa bem rápida para vocês desse meio econômico no geral, tá, pessoal? Quando a gente vai fazer aquisição de algum imóvel ou até mesmo de ações, geralmente quando existem terceiros envolvidos, existem pessoas que têm preferência. Então, geralmente, exemplo hipotético, eu tenho uma empresa e eu quero vender 50%, quero vender minha parte dessa empresa. Então, eu sou sócio de outra pessoa. João J aqui e outro fulaninho aqui. Eu falo, eu quero vender minha parte, certo? Esse cara, ele tem preferência em comprar, certo? Então, por exemplo, tem até um certo tempo, aqui a gente tem um terceiro, ele fala, eu quero comprar. Esse cara, ele tem preferência, tá? Então assim, se ele não exercer o direito de preferência, aí esse cara pode comprar. E o que aconteceu foi aqui, e a outra sócia que tinha o interesse, exerceu esse direito dela de preferência. Então ela comprou. Então aqui, automaticamente esse cara é excluído. Não tem conversa, eu queria primeiro, não. É o direito dela, ela tem até certo tempo pra exercer. Se ela não exercer, o terceiro pode participar. Foi isso que aconteceu. E aí o XPML acabou ficando de fora aí desta conversa. Bem interessante isso, né? Algo que protege muito, tá? Principalmente quando os sócios querem vender a parte pra não ter nenhum problema jurídico e tal, até mesmo de sofrer calote ou algo do tipo. É bem interessante isso aqui. Aqui o resultado financeiro, né? Aqui a gente vê a distribuição. O fundo nos últimos meses estava gerando bem mais. E aí, devido aos problemas que teve em maio, ele gerou bem menos, tá? Mas é algo que não é recorrente, então a gente tem que continuar observando. Hoje a carteira do fundo tá 57% imóveis. A maior parte do dinheiro também tá em caixa, mas assim, esse dinheiro vai sair do caixa em breve, tá? Eles vão comprar novos imóveis, então já esse dinheiro vai sair, vai virar imóvel. Então vai ser uma movimentação bem interessante. Hoje o fundo tem alguns CRIs aqui, PCA mais 7. São operações bem pequenas, assim, em relação ao valor comparado ao patrimônio do fundo, tá? E as amortizações também são bem tranquilas, então hoje eu não vejo necessidade do fundo pegar o dinheiro que ele ganha na emissão e quitar um CRI, por exemplo. Ele consegue muito bem, investindo nesses shoppings aí, ter um retorno maior do que ele tá pagando de juros aqui. Muito válido, e as amortizações também são bem pequenas. 15 milhões esse ano, 23, 28. É algo bem tranquilo para esse fundo, tá? Então, eu sempre falo para vocês, a alavancagem, quando feita da maneira correta, ela traz um ganho muito grande pro fundo. A gente vê isso aqui, ó. Taxas baixas, IPCA, CDI mais 2. Só essa do CDI mais 2 que é um pouquinho alto, mas assim, também nada que vai pra muita dor de cabeça. E foi feito da maneira correta, então o fundo tem um ganho muito maior de aquisição do fundo. É como se você, por exemplo, pegasse um dinheiro emprestado, pegasse, sei lá, 1 milhão emprestado pra construir uma casa, e aí com juros, sei lá, de 10% ao mês, e aí você conseguisse alugar essa casa e desse um rendimento mensal aí de 12% ao mês. Você paga os juros e ainda sobra 2%. Essa é a ideia de uma alavancagem correta, tá, pessoal? Alavancagem que você reinveste o dinheiro e com o próprio retorno do investimento você consegue pagar os juros. Isso aí é o principal. E aqui tá sendo feito da maneira correta. Aqui os indicadores, né? Vendas de mesmas lojas 2024 bem melhor. O aluguel das mesmas lojas esse ano tá bem mais barato, bem mais baixo também. Desconto de faturamento mais baixo que ano passado. NOI 2024 também, a variação anual, né, tá menor, mas esses dados eles vão ser um pouquinho porque a gente tá de 22 voltando da pandemia para 2023, então a variação vai ser muito grande, tá? As vendas em relação a 2023, variação muito boa, 8.9, tá?
Vendas totais também excelente. E o fluxo de veículo também aumentou bastante. Então, bem interessante. A gente vê que em comparação a maio do ano passado, o NOI foi bem maior, as vendas também. A vacância hoje só em 4,7%. E aqui a carteira, né? Hoje o maior shopping deles é o Catarina Fashion Outlet. É um fundo que tem bastante diversificação regional, mas está concentrado ainda muito no Sudeste. Ele mostra um pouquinho na histórico de aquisição dos shoppings e tudo mais. Olha só, agora em junho de 2024 é a maior aquisição de shoppings que o fundo já fez, tá? Só nos outros ele comprava 1, 2. Tende a ganhar muito com isso aqui, galera. Muito mesmo. Não tem ideia de como que o fundo tá mudando o patamar dele hoje. E aqui são todos os imóveis. Mostra um pouco da participação. Interessante depois vocês entrarem e analisarem cada um. Então assim, pessoal, no geral o XPML vem mostrando hoje no top 3 de melhores fundos de shopping para investir. Principalmente nessa questão da diversificação. São muitos imóveis dentro do portfólio. A aquisição desses novos imóveis vai trazer um ganho muito grande para o fundo. Tanto de receita como de tranquilidade também. Então assim, hoje ele se mostra bem constante e um dos melhores que a gente tem no mercado hoje para investir. Eu tô gostando demais do mercado de fundos imobiliários de shopping no Brasil, tá? A gente tem poucos fundos de shopping, mas as gestoras são muito boas. A gente tem o HGBS, HSML, XPML, o MAL11. Todos esses fundos são muito interessantes, são muito bons, tá? É difícil a gente dizer que a gente tem um fundo de shopping ruim hoje no mercado. Seria até interessante se o mercado copiasse, sabe? Se a gente tivesse essa mesma qualidade nos fundos de CRI. Mas é bem difícil mesmo. Então, no geral, hoje, se você investir no XPML, tranquilidade total. Se você investir no HGBS, tranquilidade total. Todos esses fundos aí trazem uma segurança muito grande, tá? E um retorno também bem alto. Então, fica a critério de vocês, você tem que analisar, tem que entender qual que é melhor para investir, se vale a pena também. Às vezes sua estratégia tá indo mais para ações, tá indo mais para fundos de papel, tem que ser de acordo com a sua estratégia, tá bom? Mas XPML, para quem pensa a longo prazo em se aposentar, ele é uma boa solução, que ele vai te dar pouca surpresa. A não ser que a gente tenha novamente eventos aí como pandemia e algo que a gente não pode controlar, tá? Mas no geral, muito tranquilão esse fundo aqui. E lembrando, né? O mercado de shoppings ele é bem cíclico, tá? Vão ter momentos bons, vão ter momentos ruins, então tem que ficar de olho no mercado, sempre acompanhando o mercado. Mas você não vai, dificilmente vai ter alguma surpresa por causa da gestora ou algo do tipo, desse tipo de investimento de fundos de shopping, principalmente o XPML, tá bom? Então, no geral é isso. Lembrando que o canal de membros está ativo, vem fazer parte pra gente trocar uma ideia, participar da comunidade, pra gente poder crescer junto. Tamo junto, até a próxima e falou!